Olá, eu sou o professor Benite e hoje nós vamos falar sobre unidade de calor. Recapitulando um pouco o que é calor, todos sabem que calor é energia térmica em trânsito, ou seja, um corpo cede uma parcela da sua energia térmica para um outro corpo. Entretanto, este outro corpo tem que ter uma energia, tem que ter uma temperatura menor, porque o calor é cedido de um corpo A, que tem uma temperatura maior, para um corpo B, que tem uma temperatura menor. Então, o calor é energia térmica em trânsito, determinada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então, aqui eu coloquei um corpo A. Observem que o corpo A, ele possui, o corpo A está em vermelho, tem uma quantidade de energia cinética maior, né? Então tem uma energia térmica maior, logo tem uma temperatura maior, lembrando que a temperatura é a soma das parcelas da energia térmica e que a energia térmica é a soma das parcelas da energia cinética. Então o corpo A cede uma quantidade de calor para o corpo B, certo? Consequentemente, o corpo B tem menos calor que o corpo A. O corpo A cede calor para o corpo B e, ao ceder essa quantidade de energia para o corpo B, eles vão entrar em um equilíbrio térmico. Muito bem, então a temperatura ela sempre vai transitar de um corpo que tem maior energia cinética, vejam, ó, observem a energia cinética destes corpos aqui, né? Lembram o que é energia cinética? Energia cinética é energia do movimento. Então, vai transitar de um corpo que tem maior energia cinética para um corpo que tem menor energia cinética. E esse trânsito é chamado de calor. Tudo bem? E nós podemos mensurar esse calor, essa quantidade de calor cedida, já que o calor é uma parcela da energia térmica. E essa quantidade de calor cedida possui uma unidade de quantidade de calor, onde a unidade de quantidade de calor no sistema internacional é chamado de joules. Joule. Então, nós temos aqui a unidade Joule, em homenagem ao Joule. Bom, então percebam que esta unidade é uma unidade internacional. Entretanto, ela não é a unidade mais conhecida. A unidade mais utilizada é a caloria, certo? Então, esta unidade aqui, caloria, é muito mais usada do que a unidade Joule. Então, a unidade Joule é do sistema internacional e a caloria nada mais é do que a unidade mais utilizada dentre todas aí que nós trabalhamos. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Vamos entender o que uma caloria faz. Vamos repetir? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Vamos entender o que uma caloria faz. Aqui eu tenho um copo. Neste copo possui 1 ml de água. 1 ml de água vai pesar aí aproximadamente, né, 1 ml de água, a pressão atmosférica é de 1 atm. Esse 1 ml de água vai pesar 1 grama. Muito bem, este 1 grama de água está a 14,5 graus Celsius. Para eu elevar a temperatura de 1 grama de água, eu preciso agitar as suas moléculas, aumentar a energia cinética das moléculas. E uma caloria
é uma quantidade de calor necessária para agitar essas moléculas de água e elevar a temperatura de 14,5 graus Celsius de 1 grama de água para 15,5 graus Celsius. Então, observe, uma caloria é capaz de elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Isso é uma caloria. Então, eu poderia dizer que 2 calorias consegue elevar a temperatura de 2 gramas de água, o dobro, né? O dobro de 1 caloria conseguiria elevar a temperatura do dobro de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou eu poderia também dizer, usar a unidade do Sistema Internacional, afirmar que 1 grama de água a 14,5 graus Celsius tem a sua temperatura elevada a 15,5 graus Celsius quando recebe uma quantidade de calor equivalente a 4,18 joules, porque 4,18 joules nada mais é do que 1 caloria. Tudo bem? Prosseguindo. Então, se uma caloria equivale a 4,18 joules, 2 calorias vai ter a quantidade, né? 2 calorias, vamos aqui, 2 calorias vai ter uma quantidade em joules, né? 2 calorias vai equivaler ao dobro de 4,18 joules. Então, se uma caloria tem uma quantidade de calor igual a 4,18 joules, 2 calorias vai ter o dobro de 4,18 joules, ou seja, 8,36 joules. Então, se uma caloria eleva a temperatura da água, de 1 grama de água, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, 2 calorias eleva a temperatura de 2 gramas de água, de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Tudo bem? Tá, então, se uma caloria equivale a 4,18 joules, 3 calorias vai ser 3 vezes 4,18 joules, ou seja, 3 calorias tem uma quantidade de calor equivalente a 12,54 joules. Muito bem. Se uma caloria equivale a 4,18 joules, 4 calorias equivale a quanto? A 4 vezes 4,18, ou seja, a 16,72 joules. Veja, é uma proporção, é diretamente proporcional. Então, uma caloria, 4 vezes 18 joules. 4 calorias, o dobro o quádruplo, né, de 4 vezes 18 joules, ou seja, 16,72 joules. E 5 calorias vai equivaler a 5 vezes 4,18 joules, que é igual a 20,9 joules. Então, essas quantidades, 5 calorias seriam uma quantidade de calor suficiente para elevar a temperatura de 5 gramas de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Muito bem, então vamos imaginar aqui que essa tela, toda essa tela seja um corpo e a quantidade de energia térmica presente neste corpo seja igual a 100 calorias. Então, este corpo tem 100 calorias. Aí este corpo vai receber uma energia cinética de um outro corpo, ou seja, ele recebeu uma parcela de 100 calorias. Ele já tinha 100, recebeu 100, então o total de calorias será igual a 200 calorias. Mas aí
outro corpo cede mais uma parcela da sua energia térmica, né, equivalente a 100 calorias. Então, ele já tinha 200 calorias, com 100 calorias passa a ter 300 calorias. Né? E conforme aumenta a quantidade de calorias deste corpo, aumenta a energia cinética ali presente. Aí outro corpo cede uma parcela de energia, ou seja, cede mais 100 calorias. Ele tinha 300 calorias, ao receber mais 100 calorias, passa a ter 400 calorias. Mas aí tem outro corpo que cede mais uma quantidade de calor, ou seja, cede 100 calorias. Ele tinha 400 mais 100, passa a ter 500 calorias. Então veja que a energia térmica de um corpo é a soma das energias cinéticas presentes naquele corpo. E a temperatura é a soma das parcelas da energia térmica de um corpo. Então, a quantidade de calorias aí presentes são 500 calorias. Se adicionar mais 100 calorias, passará a ter 600 calorias. Se adicionar mais 100 calorias, passará a ter 700 calorias. Se adicionar mais 100 calorias, passa a ter 800 calorias. Se adicionar mais 100 calorias, passa a ter 900 calorias. E se adicionar mais 100 calorias, passa a ter 1000 calorias. E aí nós vamos chegar num ponto-chave, porque observem que nós tivemos 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, fomos somando essas energias que chegou num total de 1000 calorias, e observando essas 1000 calorias, veja, se 1 grama de água a 14,5 graus Celsius, para ter a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius, necessita de 1 caloria. 1000 calorias consegue elevar a temperatura em 1 grau Celsius de 1000 gramas de água, certo? E 1000 calorias, então, analisando aqui a nossa estrutura, vejam, 1000 calorias, eu posso simplificar utilizando uma unidade chamada de quilocaloria. Então, 1000 calorias equivale a 1 quilocaloria. Então, anteriormente, ao invés de eu falar assim, olha, este corpo recebeu 1000 calorias, eu posso dizer que ele recebeu 1 quilocaloria. Tudo bem? Então, 1000 calorias equivale a 1 quilocaloria. Muito bem. Então, vamos aqui representar um corpo com uma quantidade de calorias. Esse quadradinho representa uma parcela de energia térmica equivalente aí a 1 quilocaloria. Olha lá, de novo vou marcar. 1 quilocaloria, que são 1000 calorias, certo? Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Ao invés de usar a expressão 1000 calorias, vou usar a expressão 1 quilocalorias. Vocês vão observar que a unidade quilocaloria ela é bastante usada, então fiquem atentos a essa expressão. Observando este objeto, olha, vamos imaginar um alimento que tem uma quantidade de energia térmica, 1 quilocaloria mais 1 quilocaloria mais 1 quilocaloria. Qual é a quantidade de energia térmica presente neste alimento? Então, vamos dizer que a quantidade de energia térmica é igual, somando 1 caloria mais 1 caloria, mais somando 1 quilocaloria com 1 quilocaloria mais 1 quilocalorias, vai ser igual a 3 quilocalorias. 3 quilocalorias são quantas calorias? São 3.000 calorias, certo? Olha como é simples eu colocar lá no rótulo de um alimento, ao invés de colocar 3.000 calorias, eu vou colocar 3 quilocalorias.
Vamos observar esta embalagem. Vejam aqui, ó, 3 quilocalorias. Ao invés de ter lá escrito 3.000 calorias, nós vamos usar a expressão 3 quilocalorias. Né? Não é simples isso? Tudo bem? Então, esse aqui é o chá verde, muitas pessoas usam aí para emagrecer. Né? O chá verde, veja, uma lata de chá verde de 335 ml possui uma quantidade de 3 quilocalorias. Consequentemente, se você consumir 1 grama de carboidrato, 1 grama de carboidrato, você vai estar consumindo aí 4 quilocalorias. Vejam, uma lata de chá verde tem 3 quilocalorias. 1 grama de carboidrato, 1 grama de um açúcar qualquer, tem 4 quilocalorias. Ou seja, 4 quilocalorias são 4.000